2007, foi publicado um texto do ministro Celso de Mello intitulado Notas sobre o Supremo Tribunal, Império e República. O documento reúne diversos dados do STF relacionados principalmente aos ministros. Um dos destaques diz respeito à ministra Ellen Grace, primeira mulher a ocupar a presidência do Supremo. No texto, o ministro fala de uma resistência cultural que foi rompida. Mas Celso de Mello não é conhecido apenas como um defensor das causas de gênero. No meio jurídico, ele é tido como um homem preocupado com a dignidade humana. E os elogios não param por aí. Digno, honesto, justo, de uma inteligência admirável. Predicados conferidos ao decano por aqueles que compartilham da sua rotina na Suprema Corte. Em abril de 2008, chegava ao fim o mandato da ministra Ellen Grace como presidente do Supremo Tribunal Federal. Em uma cerimônia especial, Celso de Mello ressaltou a importância daquele mandato para a história brasileira. Em meu nome e em nome dos eminentes juízes que compõem o Supremo Tribunal Federal, a honra, a elevada honra e o grande privilégio que nos foram dados a todos de atuar no Supremo Tribunal nessa particular quadra histórica de nossa vida republicana, sob a qualificada, competente e digna presidência de Vossa Excelência. O ministro que sempre defendeu a igualdade de gêneros. Há muito preconceito, há muita resistência cultural e ideológica a esses avanços significativos. Mas nós notamos que a mulher vem aos poucos, não só conquistando, mas impondo-se. No meio jurídico, Celso de Mello é conhecido como um juiz garantidor, preocupado com a dignidade humana e em estimular direitos e garantias individuais. Um juiz que honra não apenas a magistratura, mas a própria cidadania. Nós vemos que em cada voto o ministro externa uma profunda cultura e não apenas jurídica, uma cultura que abrange outros ramos do conhecimento humano. Cada voto do ministro, cada acórdão por ele redigido, é como uma aula para nós. Antes de mais nada, um obstáculo legal, constante da própria lei de execução penal. Não se executa a pena privativa de liberdade sem o trânsito de julgado. No último dia 19 de agosto, antes da abertura da sessão plenária, a Corte prestou uma homenagem aos 20 anos de atuação do ministro Celso de Mello. O presidente da Casa, ministro Gilmar Mendes, falou em nome de todos os membros. Há 20 anos, completados exatamente na segunda-feira passada, Vossa Excelência, ministro Celso de Mello, tomava posse como ministro desta Suprema Corte, após quase outros 20 anos dedicados ao Ministério Público Paulista. Contam-se, pois, quase 40 anos de devotamento exclusivo e altruísta à causa da justiça e do direito, numa trajetória impoluta na qual, a uma sólida cultura jurídica, associa-se irrepreensível honestidade intelectual. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, também se pronunciou. Ministro Celso de Mello, que foi, como disse, exemplar na condição de membro do Ministério Público, reúne, sem dúvida alguma, todas as virtudes e qualidades que normalmente associamos a um decano. O conhecimento profundo, verdadeira memória viva da jurisprudência e, mais que a jurisprudência, a história desta Corte Suprema. O ministro agradeceu a homenagem e, em seu discurso, falou do privilégio que sente por fazer parte da mais alta corte do país. É minha a elevada honra de ter assento nesta Suprema Corte, ao lado dos eminentes magistrados que hoje a compõem e dos juízes ilustres com quem tive o privilégio de compartilhar no passado o exercício da jurisdição neste augusto tribunal. É um período que me foi particularmente enriquecedor.
eu pude participar de grandes julgamentos que tiveram um grande relevo, um impacto imenso na vida política do país, na vida social do Brasil. Privilégio é também a palavra usada por aqueles que compartilham ou já compartilharam da rotina do ministro dentro do STF. Geraldo da Costa Pinto é servidor aposentado. Ele foi chefe da seção de áudio do Supremo Tribunal Federal e teve muito contato com Celso de Mello quando o ministro ocupou a presidência da casa. Costa Pinto lembra que Celso de Mello revolucionou a sessão de áudio. O ministro, pessoalmente, escolheu a dedo as músicas que seriam tocadas como som ambiente. Vamos tentar aqui reproduzir, né? Essas músicas nunca eram repetidas, né? Fazíamos aqui uma programação semanal sem repetir a mesma música. E o ministro não apenas escolhia as músicas, estava sempre de ouvidos atentos. No dia em que o Costa Pinto resolveu encaixar uma música de sua preferência pessoal na programação, o telefone tocou na hora. Aquela não fazia parte da seleção. Tudo que se faz, né, passa pelo... Assim, ó, na observação deles, né, se a gente vai cumprir um certo roteiro ou determinação, a gente tem que cumprir a risca, né? Mas eu cometi esse impropério. Um homem atento, disciplinado, inteligente, educado. Costa Pinto não poupa elogios. Mas dentre tantas qualidades, a que o ex-chefe da seção de áudio mais admira é a forma como o ministro defende com eloquência e determinação o seu ponto de vista dentro do plenário. Uma pessoa de uma educação exemplar, nunca vi o ministro alterar, né, a voz no relacionamento com o servidor da casa. Agora, é claro, quando eu vejo nas discussões dele, né, no plenário, realmente quando alguém, né, muda, ou tenta mudar, né, aquela ponto de vista dele, né, aí ele realmente fica muito contundente. Tratando-se de prova ilícita, especialmente daquela prova cuja produção derive de ofensa a cláusulas de ordem constitucional. No trato com os advogados, Celso de Mello também é referência. A fidalguia, o carinho com que nós somos tratados é algo que distingue aquele gabinete e distingue também o ministro, porque o ministro também sempre teve essa preocupação, esse tratamento afável, esse tratamento respeitoso com todos os advogados. Os colegas da corte assinam embaixo. Eu sou testemunha ocular que se trata de um profissional do direito com um cabedal de conhecimentos insuplantável. O Celso é um exemplo de seriedade, um homem extremamente culto e que vai deixar o seu nome marcado na história do Supremo. Um magistrado que nos orgulha o Brasil, orgulha seus companheiros, seus colegas aqui, os seus pares. É um homem atualizado, dotado de fina sensibilidade social, senso de realidade, estudiosíssimo, inteligente, talentoso. No próximo bloco, nós vamos conhecer o ministro fora do tribunal. Preferências e depoimentos de pessoas que convivem com Celso de Mello além dos limites da corte. Eu volto já.